Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, né? Nessa semana a gente vai ter essa aula agora que é um pouquinho diferente. Nossa aula agora será aula de revisão. Nós vamos revisar os nossos conteúdos para nossa primeira avaliação. Essa avaliação ela vai ser um pouquinho diferente, afinal de contas, né? Tudo tá bem diferente. Que saudade de estar junto de vocês. Infelizmente, esse é um momento que nós não podemos estar juntos. E dessa mesma forma será a nossa avaliação. Nossa primeira avaliação também será EAD. Para que você se sinta muito seguro do que você está fazendo, eu lancei no portal IDB para vocês uma atividade, que é um teste, né? Para saber se você conseguiu logar, conseguiu fazer atividade, para você ficar menos ansioso com relação à nossa avaliação, que vai acontecer na segunda-feira, e que você saiba mais ou menos como funciona, que jeito que você vai fazer essa atividade, qual é a pontuação, como você recebe a pontuação. Então, na nossa avaliação, nós vamos ter 10 questões. Dentre essas 10 questões, cada questão vale 0,4. E a nossa avaliação ela vai ser da mesma forma que acontece a atividade lá no portal. Então, se você ainda não fez essa atividade, eu vou pedir para você pausar o vídeo, ir até o portal IDB, abrir as avaliações e verificar a atividade de ciências que eu postei lá, certo? Faça a atividade e depois você retorna aqui. Então, essa atividade ela é um complemento para que vocês possam se sentir seguros em fazer a avaliação. Então, nós vamos iniciar agora a nossa revisão, ok? Muito importante, se você ainda tiver dúvida nessa revisão, essa é a sua oportunidade de tirar as dúvidas a respeito desse conteúdo. Tá? Utilize aí os comentários dessa aula e à medida que vocês forem perguntando, eu já vou fazendo a resposta das suas dúvidas. Não deixe de perguntar, ok? Vamos começar a aula? Nós vamos iniciar falando sobre ecossistemas, mas o que seria um ecossistema? Os ecossistemas são divididos em aquáticos e nós temos os terrestres. Os ecossistemas nada mais são do que um conjunto, né, de locais, de habitats em que eu tenho a influência de fatores bióticos e fatores abióticos. E aí você pode perguntar, mas professora, o que é isso? Fator biótico, lembra-se, o que é fator biótico? São todos aqueles seres que vão influenciar na vida de outros seres. Exemplo, se hoje na tua casa falta carne, falta trigo, falta pão, falta leite, você não vai morrer de fome? Então é assim que funciona no ecossistema natural. Se há falta de algum indivíduo ou uma diminuição, né? Essa quantidade de número de indivíduos era grande, ela diminui, os outros organismos vão sentir. E fatores abióticos são os fatores que estão presentes no ambiente, mas que influenciam diretamente na vida desses seres vivos. Vamos dar um exemplo. Será que nessa imagem aqui em cima faltou água? Esses organismos conseguem sobreviver? Acho que não. Esse ecossistema é um ecossistema aquático. Vou fazer outra pergunta. Será que se essa água tiver uma temperatura muito elevada ou muito baixa, ou até mesmo muito salgada ou muito poluída, esses organismos vão sobreviver? Não. Então a água, ela é um fator abiótico. Ao mesmo tempo, na imagem que nós temos aqui ao lado, a gente vai perceber que essa imagem tem um monte de animais, né? Nós temos ali aves, árvores, né? Nós temos ali o céu. Será que nesse lugar aí, se faltar oxigênio, esses organismos vão viver? Não vão. Então, os gases são fatores abióticos. A luz
É fator abiótico, se não tiver luz, essas plantas aí não vão fazer fotossíntese, certo? E será que se esse solo aí, ele for um solo assim, ó, meia boca, né, com pouca quantidade de sais minerais, e ele tiver lá muito arenoso, não chove quase nesse lugar, será que essas plantas, elas estariam desse jeito? Com certeza não. Então, fatores bióticos, nós podemos dizer que são os fatores que têm vida e influenciam diretamente na vida dos outros organismos, e os fatores abióticos são aqueles fatores na natureza, que posso dizer lá que não tem vida, né? Que vão influenciar diretamente na vida dos seres vivos. Então, eu preciso de água, eu preciso de ar, as plantas precisam do solo, certo? Ok? Belezinha? Ecossistema seria o conjunto de fatores bióticos, abióticos, que estão interagindo entre si em um determinado local, um determinado habitat, ok? Vamos para a próxima imagem. Na nossa próxima imagem, a gente tem o nível de organização dos seres vivos. Os seres vivos são organizados, afinal de contas, tudo aquilo que é organizado de uma maneira, né, facilita alguma coisa. Imagina lá na sua casa se você tem tudo bagunçado. Ixi, Maria, vai ficar ruim. Na natureza, os seres vivos são organizados em ecologia, que é a ciência que estuda os seres vivos. Eles são organizados em grupos. Então, a gente vai imaginar o seguinte. Todo ser vivo, para ele conseguir sobreviver, inicialmente ele tem que ter uma célula. Essa célula, ela vem ser formada lá pelos átomos, moléculas, né? Aí vem a célula. Só que a célula, alguns organismos, eles até são, o corpo deles inteiro é uma célula só. Mas no nosso caso não é assim, a gente tem um monte de células. Então, os organismos em si têm como a unidade básica deles a célula. Mas o organismo, né? Quando eu tenho lá uma arara de determinada espécie, ela é um indivíduo, não é assim? Não é um organismo? Se eu tiver da mesma espécie duas araras, eu chamo de população. A mesma coisa se a gente imaginar o ser humano. O ser humano, a gente consegue observar lá que quando eu tenho lá a população de Várzea Grande, a população de Cuiabá, é o conjunto de indivíduos em uma determinada área, né? E aqui a gente tem também a população que vive em um determinado ecossistema, é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que está em determinada área. Então, aí eu coloquei na imagem para vocês, tem dois peixinhos iguais, idênticos, eles são da mesma espécie, são uma população, ok? Já na próxima imagem, a gente observa que tem peixes de espécies diferentes e tem um ouricinho ali aparecendo, que é esse aqui, que tem um espinho, né? Esses organismos que são de espécies diferentes, é muito comum acontecer em qualquer tipo de ecossistema. A gente nem sempre vai organizar, nem sempre nós vamos encontrar seres da mesma espécie em um determinado local. Eu posso ter espécies diferentes. Esses organismos de espécies diferentes eu denomino, né, eu chamo de comunidade. Então aí, quando eu tenho dois peixes de espécies diferentes, tá? Eu tenho um ouriço do mar, eu tenho organismos de uma comunidade. Lá no número 5, que vocês conseguem enxergar aí, deixa eu só diminuir um pouquinho a minha imagem, né? Número 5, vocês conseguem observar que tem um monte de organismos e eu já tenho o ambiente. Esses organismos que estão em um determinado ambiente, o conjunto de organismos, eu consigo observar aí, inclusive, né, que eles estão dentro da água, eu chamo de ecossistema. Tranquilo até aqui? Eu acredito que sim, né? Agora nós vamos para o próximo, para a próxima imagem.
Aham, nessa relação aqui que nós estamos observando, nós temos uma sequência linear sendo obedecida? Sim. Vamos observar o seguinte. Eu queria que vocês tentassem aí, antes de eu começar a classificar, me dizer quem é o organismo produtor desse local. Preciso lembrar, o organismo produtor é aquele que produz seu próprio alimento. Ele é chamado de autótrofo, lembra? Então aí o organismo produtor seria o da esquerda ou da direita? Tempo? Seria o da direita. Sabe por quê? O da esquerda, ele parece até com uma planta, mas ele é um fungo. Então a minha cadeia alimentar aqui vai começar pela minha planta. A planta vai ser consumida pelo louva-a-Deus. Este vai ser consumido a planta vai ser consumida pelo gafanhoto. O gafanhoto vai ser consumido pelo roedor. O roedor vai ser consumido pela serpente. E a serpente vai ser consumida pela ave. Só que se todos esses organismos em algum momento morrerem, né? Eles vão para o solo. É assim que acontece com qualquer organismo que morre. Ninguém morre e fica flutuando, né? Ah, professora, mas morreu e foi cremado. Foi cremado, que bonito. Virou pó, virou cinza. Mas vai jogar e vai parar na onde? Na água. E lá dentro da água ele vai para onde? Para debaixo da água, no solo, no substrato. Ah, foi cremado, foi jogado na terra. Vai cair no solo, vai virar nutriente do mesmo jeito, né? Então, qualquer organismo, né, que morre, ele vai parar no solo. Dentro desse solo existem os fungos e as bactérias, que aqui nessa cadeia alimentar está sendo representado pelo fungo. Este fungo que está aí vai fazer a decomposição, ou seja, ele vai pegar essa partícula que era grande e transformar numa partícula bem pequenininha, átomos e moléculas que vão parar no solo, vão compor os nutrientes do solo e vão acabar retornando pela planta. A planta vai acabar absorvendo do solo esses nutrientes e volta nesse ciclo. Então, isso é um ciclo que vai acontecer. De alguma maneira, se um desses indivíduos morrerem, os outros serão afetados. Então, por exemplo, se o gafanhoto morre, ele serve de alimento para outra espécie. Se o gafanhoto some daí, essa espécie vai passar fome, certo? Dentro de uma cadeia alimentar, eu tenho a possibilidade de classificar os organismos. E aí eu tenho a classificação quanto ao nível trófico. O nível trófico é a posição que esses organismos ocupam. Então, se eu for pensar lá, a planta não é o primeiro organismo, é como se fosse uma fila, né? Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico, quinto nível trófico, sexto nível trófico. Ah, professora, mas vamos supor que começou e chegou até que esse aqui morreu, esses aqui não existem. Aí eu vou voltar no fungo, certo? Aí vai ficar primeiro, segundo, terceiro, quarto, se esses dois não existirem. Tranquilo? O nível trófico, então, é a posição que o organismo ocupa nessa cadeia ou nessa teia alimentar. Depois, eles podem ser classificados quanto ao hábito alimentar. O que seria o hábito alimentar? É o que ele consome. Então, ele pode ser herbívoro, ou carnívoro, ou produtor, ou decompositor. No caso, a planta consome alguém? Não. Então, a planta, ela vai ser o ser produtor. O fungo consome alguém? Não, o fungo vai fazer decomposição. Então, o fungo é o ser decompositor, certo? Já o gafanhoto, que está consumindo a planta, ele vai se alimentar exclusivamente de planta, ele não está se alimentando de mais nada aí. Então, ele é classificado como herbívoro. Veja bem, o hábito alimentar dele é herbívoro.
Já esse roedor que está consumindo aqui o gafanhoto, ele está consumindo o gafanhoto, ele é classificado como carnívoro, porque ele está se alimentando de um outro animal. A cobra e a ave também são classificadas como carnívoras dentro do hábito alimentar. Aí você pode falar, mas professor, é só isso? Não é só isso. Eu posso ainda dar o grau de consumo. Esses seres que são consumidores, eles têm um grau. É como se fosse uma filia dos consumidores. Eles vão estabelecer uma fila. Quem é o primeiro? Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Quem é o quarto? Então vamos iniciar pelo gafanhoto. O gafanhoto não foi o primeiro a consumir, então ele é chamado de consumidor primário. O roedor não é o segundo a consumir, ele é chamado de consumidor secundário. A serpente não foi a terceira a consumir, então ela é chamada de consumidora terciária. A ave não foi a quarta a consumir, então ela é consumidora quaternária. Aqui a gente tem uma representação de uma cadeia alimentar, veja bem. Nessa representação eu tenho uma sequência linear. E nessa outra? Nessa outra a gente observa uma teia alimentar. O nome teia lembra entrelaçado, teia de aranha. Então na teia alimentar nós temos um conjunto de várias cadeias alimentares, onde os organismos vão estar se relacionando entre si, né? E ora o organismo ele pode consumir um alimento, ora ele pode consumir outro. Dentro da nossa alimentação a gente tem preferência, né? Hambúrguer, batata, né? Vegetais, carne, né? Então a gente vai pensar o seguinte: o homem, por exemplo, ora ele está consumindo fruta, ora ele está consumindo verdura, ora ele vai estar consumindo carne. Então ele pode exercer papéis diferentes, né? Dentro dessa cadeia alimentar ele pode ser carnívoro ou herbívoro. E aí a gente adota o nome de onívoro quanto ao hábito alimentar do homem. Por quê? Porque ele pode se alimentar de duas formas diferentes. Ele pode ser herbívoro e carnívoro ao mesmo tempo. Então eu chamo ele de onívoro. Muito importante lembrar, onívoro só aparece na cadeia ou na teia? O onívoro só vai aparecer na teia alimentar, porque a cadeia ela não é linear, então ele não vai aparecer consumindo mais de um organismo ao mesmo tempo, certo? E aí você olhando para essa magnífica teia alimentar, você fala, professora, misericórdia. Misericórdia não, vamos lá. A gente vai pensar o seguinte, ó. Plantas, flores, sementes e frutos são o quê? Produtores. Beleza, a gente já sabe que esses aqui são produtores. Todos os que consumirem esses produtores, eu vou classificar como herbívoros ou consumidores primários. Então, se eu for pela setinha, deixa eu colocar a setinha aqui. A tartaruga, o gafanhoto, o rato, né? O catitu, todos eles vão consumir os produtores. Então, eles são classificados como herbívoros e consumidores primários, certo? Na próxima fase, nós vamos lá. Quem consumiu o gafanhoto, o rato, a tartaruga, vai ser classificado como consumidor secundário, porque é o segundo, veja bem, ó. Primeiro a consumir, segundo a consumir o produtor, certo? Produtor, primeiro, segundo. Aí vem o terceiro, ó. Gavião seria terciário. Aqui embaixo, sapo, consumidor secundário. Qual é o hábito alimentar desse sapo? Eu vou observar o que o sapo está consumindo. Ele não consome somente o rato, ele consome também o gafanhoto. Ele está consumindo somente carne. Se ele estivesse consumindo aqui a planta e o rato, ele seria onívoro. Mas nesse caso aqui, ele vai ser classificado como carnívoro, certo? Vamos olhar o escorpião. O escorpião está consumindo o gafanhoto e ao mesmo tempo o besouro. Então, ó, o gafanhoto ele é consumidor primário, o besouro secundário. O escorpião vai ser classificado como secundário e terciário. Como assim, professora?
Presta atenção. O escorpião está consumindo o besouro, que é carnívoro porque consumiu o gafanhoto. O besouro está ocupando o papel de consumidor secundário, o gafanhoto primário. Então, o escorpião, quando ele consome o besouro, ele está fazendo o papel de consumidor terciário. Mas, quando ele consome o gafanhoto, ele faz o papel de consumidor secundário. E assim por diante. Então, se nós observarmos aqui, a gente tem organismos que vão ter preferências alimentares diferentes, né? Tem maior preferência alimentar, vai se alimentar, tem maior, vamos dizer assim, tem uma maior gama, maior quantidade de organismos diferentes para ele consumir. A chance desse indivíduo se satisfazer e ser extinto desse ambiente vai ser muito menor. Uma vez que ele vai consumir mais tipos de alimento, ele vai ter mais alimento disponível. Então, se por exemplo aqui, né, no caso do escorpião, sumisse esse besouro carnívoro, ele tinha a opção de consumir o gafanhoto, né? Agora, vamos supor que o escorpião só se alimentasse do gafanhoto, o gafanhoto sumiu, ele está extinto. Está entendendo? Então, eu posso classificar aqui quanto ao grau de consumo também. E existe um papel desses organismos dentro do ecossistema, que eu chamo de nicho ecológico. Então, por exemplo, o coelho, eu posso dizer lá numa frase, quando o coelho consome vegetais, ele nutre determinado ambiente com suas fezes. Qual que é o papel desse coelho nesse ambiente? Qual seria o nicho ecológico dele? É consumir determinados vegetais e nutrir o solo com os restos de suas fezes. Existem espécies como, por exemplo, a abelha. A abelha, quando ela consome o néctar da flor, ao mesmo tempo ela faz a polinização. Então, qual é o papel da abelha dentro do ambiente? Ela é consumir o néctar e fazer a polinização. Tranquilo? Todos esses organismos, eles estão inseridos em determinado ambiente, é ali que eles vivem. Esse ambiente ou esse local onde esses organismos vivem, eu chamo de habitat. Então, habitat é o local onde os organismos habitam ou vivem, certo? Seria o local onde eles estão. A nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que você tenha revisado bem o conteúdo. Em caso de dúvida, não se esqueça de perguntar. Fiquem com Deus, um bom final de semana e até a nossa aula na segunda-feira, com a nossa avaliação. Um beijão, tchau, tchau.